muita paz. Então, que Jesus nos ampare, nos proteja, nos abençoe, a fim de que nós possamos levar adiante o nosso estudo aqui do livro Obreiros da Vida Eterna, acompanhando 5 desencarnações. 5 maneiras de nós podermos analisar como é que normalmente as pessoas ficam diante dessa viagem definitiva. Dos 5 doentes que estão sendo preparados para desencarnar, 2 se destacavam. A Adelaide, que é a aura celeste, uma espírita, sendo acompanhado o seu processo desencarnatório pelo próprio Dr. Bezerra de Menezes, e o Fábio, né? O Fábio é um outro personagem que demonstra uma certa experiência, porque ele é espiritualista, conversou com os filhos sobre a sua desencarnação, está mais preparado para desencarnar. Mas o Cavalcante, que é um católico fervoroso, a Albina, não estão ainda preparados, porque nem vai desencarnar nesse momento, embora esteja programado haver uma moratória. E o Dimas, são 3 personagens que têm maior dificuldade para o processo desencarnatório. E desses 5 doentes, portanto, os que se revelavam mais conscientes da situação eram os 2. Adelaide, que é a Adelaide Câmara, né, uma espírita conhecida. Quem for ver a biografia dessa grande espírita vai ver a obra que ela fez no movimento espírita. E, como eu disse, o Fábio. Os demais estavam titubeando, enfraquecidos, vazios dessa noção mais clara do que estava ocorrendo. E o Jerônimo, que é o comandante dessa expedição, acompanhando essas 5 desencarnações, organizou um tipo de uma corrente magnética, assim, um fluxo magnético, tomando uma posição guiadora, pegando os 5, e cada um deles, né, colocando, porque nós temos aqui o Jerônimo, nós temos o André Luiz, nós temos o padre, o ex-padre Hipólito, nós temos a Luciana. E entre 2 desses missionários havia 2 que estão desencarnados, para irem até exatamente nessa permuta de energias em assistência mútua, né, para que eles pudessem, pela volitação, saírem da Terra nesses momentos preparatórios e irem até a casa transitória de Fabiano. Adelaide e Fábio, habituados inclusive a esses desdobramentos, durante essa volitação, assumiram uma atitude de observação, de silêncio durante a volitação, mas o Dimas, a Albina e o Cavalcante, eles estavam, de alguma forma, comentando com um certo entusiasmo o que estava acontecendo, dentro das suas próprias crenças. Por exemplo, a Albina, durante esse transcurso volitivo, antes da sua desencarnação, repito, ela vai ter uma moratória, mas nesse momento vai estar realmente se preparando para desencarnar, porque ainda não houve a resposta dessa moratória. Então ela falando, ó Deus, ó grande Deus, citando passagens da Bíblia, né? E ela diz, estaremos no glorioso carro de Elias, dai-me força, ó meu Pai de misericórdia. Expressava aí nesse caso o Cavalcante como católico fervoroso, de alma oprimida nesse momento, né? Porque ele estava com medo, porque ele não tinha feito a confissão final da chamada extrema unção. Na realidade, ele disse, eu não recebi ainda o viático. Ele estava com essa preocupação do Cavalcante nessa volição até a casa transitória. E ele estava nessa realmente angústia, né? Com uma alma oprimida, porque ele não tinha feito a confissão. Exatamente esse momento do qual, durante os sacramentos católicos, chamado de viático. Para quem não sabe, dentro
do que o Cavalcante acredita, entre os católicos existem alguns sacramentos. Dentre eles o viático, que é a extrema-unção, né? Que é a unção dos chamados enfermos. Então, dentre os sacramentos católicos, o batismo é um deles, a confirmação, que seria o crisma, a penitência, a eucaristia, existem outros tipos de ordem, o matrimônio. Enfim, o viático, que ele disse que não tinha feito ainda, é como se fosse aquele último sacramento daquele cristão católico, né? Como o legítimo para eles, né? Verdadeiro sacramento da morte cristã. Na verdade, segundo a crença dos católicos, enquanto a unção dos enfermos é dada a qualquer pessoa gravemente doente ou em perigo, mas o que pode não estar propriamente à beira da morte, esse tal de viático é dado a quem efetivamente está prestes a desencarnar. Então, a grande preocupação do Cavalcante é porque ele realmente, como ele diz, ele ainda não tinha recebido esse viático, esse sacramento. E continua aqui: ó, não me deixeis enfrentar os vossos juízos com a consciência mergulhada no mal, porque ele não tinha feito a confissão final. E as suas rogativas sensibilizavam todo mundo, né? Porque é um católico sincero, dentro da sinceridade dele. O Dimas, que é aquele espírita que trabalhou também no movimento espírita, pelo menos lá no interior do Rio de Janeiro, ele balbuciava algumas exclamações não muito inteligíveis, né? Meio inquieto, meio assombrado com a situação também. E nessa volitação dos 5 desencarnantes, atravessada a região da estratosfera, quando você atravessa a região estratosférica, né, a ionosfera ia surgindo dentro das camadas que envolvem a nossa Terra. Então eles passavam pela estratosfera e começaram a visualizar a ionosfera, né, apresentando uma grande diferença por causa do afluxo intenso dos raios cósmicos em combinações com as emanações lunares, porque era uma viagem noturna. E aí, o que nós fomos buscar? Já que eles estão indo para a casa transitória. A casa transitória certamente fica nessa camada, chamada estratosfera. A estratosfera, ela é a segunda camada, chamada camada atmosférica da Terra. E essa estratosfera, ela se move para cima a partir da superfície terrena, da crosta terrestre. E a parte superior da estratosfera está mais ou menos a partir de 50 km de altitude. É exatamente a altitude da estratosfera, a parte máxima dela. E ela começa mais ou menos em torno, variando, né, de acordo da área da Terra, né, mas entre 10 a 16 quilômetros. Então a estratosfera começa a 10 quilômetros, onde mais ou menos os aviões sobrevoam, os aviões voam em torno de 10, 12 quilômetros, né, de altitude. Daí começa a estratosfera até 50 quilômetros. Então é onde supostamente nós imaginamos estar a casa transitória e outras instituições do mesmo nível, com a mesma finalidade. E, evidentemente, como ele está falando de estratosfera e o Dimas espantado, a Albina fazendo evocações à Bíblia, e o próprio Cavalcante, com a preocupação de não ter realmente recebido o viático, né, que é a extrema-unção, enfim, estavam esses 3 espantados, pelo menos. E, pelo menos, ele diz aqui na sua narrativa, o Dimas, o espírita, né, em voz alta dizia: que rio é este? Tenho medo, não posso atravessá-lo, não posso, isso na visão dele, nessa volitação. Mas o impulso magnético inicial fornecido pelo comandante Jerônimo nessa volição dos 5 desencarnantes era muito forte, né, para que pudessem parar no meio do caminho, embora esses 3 meio titubeantes, débeis de resistência, né? E o grupo continua avançando, sem recuo, até que muito além, palavra aqui do André Luiz, nós alcançamos o asilo de Fabiano, que é o lar transitório de Fabiano, onde a irmã Zenóbia nos acolheu de braços carinhosos, sabendo que eles fizeram um estágio anterior na casa transitória, e é lá que serão acolhidos esses 5 desencarnantes para depois rumarem para nosso lar.
Congregávamos todos nós, os componentes da missão socorrista, os enfermos, mais 6 amigos desses últimos detentores de elevado conhecimento, em uma pequena sala, posta à nossa disposição na casa transitória. Gotuso é aquele médico, né? Vocês conhecem a história do Gotuso. Gotuso é um grande trabalhador, mas é um ser que ainda tem seus limites. Poderia já inclusive estar em nosso lar, mas ele está muito limitado por não ter perdoado o segundo esposo, digamos assim, alguém que assumiu o seu lugar na vida da sua esposa, que ele deixou uma esposa na terra. Então ele estava meio confuso, mas era um grande trabalhador da casa transitória. E nessa pequena sala, né, o Gotuso aplicou os passes, né, nesses desencarnantes, que os receberam como crianças incapacitadas de imediato julgamento, exceto, claro, da Adelaide, que é uma espírita bem consciente, e do Fábio também, um espiritualista bastante consciente, que eles tinham bastante consciência do que estava acontecendo. Em seguida, o prestimoso Jerônimo tomou a palavra e dirigiu-se aos desencarnantes, comentando o seguinte: meus amigos, o concurso desta noite não se destina à cura do corpo de vocês que estão doentes. É um corpo grosseiro, porque agora, à distância pelas necessidades do momento, o que nós estamos tentando fazer com vocês é revigorar-vos o organismo perispiritual, preparando-vos o desligamento definitivo, sem alarmes de dor alucinatória. Então, nosso objetivo aqui não é dar a cura do corpo físico, ao contrário disso, é promover e preparar nesse desligamento definitivo, sem maior alucinações, sem alarme. Vamos fazer um processo desencarnatório tranquilo. Devo confessar-vos, diz ainda o Jerônimo, que retomando o vaso físico, experimentareis natural piora das vossas sensações, agravando-se-vos a tortura. Então, nesse momento desencarnatório, eles vão sentir mais o acicate da doença do qual estão acometidos. Então não é uma viagem para a cura, uma viagem para o desligamento. Então quando eles voltarem para o corpo, eles vão sentir o impacto de um sofrimento maior no corpo dele, porque são os últimos momentos no corpo físico. Porque os remédios da hora, ou seja, vocês prestem atenção, porque as providências deste momento constituem ajuda efetiva à libertação definitiva nessa etapa reencarnatória. De retorno ao antigo ninho doméstico, encerrada esta primeira excursão nessa volição, que os 5 estão em cursos, né, de treinamento, vocês vão encontrar, quando chegarem no corpo, quando retornarem ao corpo depois dessa excursão, vocês vão chegar muito mais tristes e com mais angústias nas células físicas, mais inquietação no coração. Isso vai acontecer, porque a vossa mente, no processo das recordações instintivas, terá fixado com maior ou menor intensidade o contentamento sublime deste instante. Então, vocês fazendo a comparação de uma viagem de libertação e voltar para um corpo que vai aprisionar, vocês vão sentir uma angústia muito grande. Preparai-vos, pois, para a vida até nós. Solucionai os derradeiros problemas terrestres e confiai na proteção divina. Logo após, verificou-se um breve intervalo durante o qual permaneceríamos à vontade, diz André Luiz. Jerônimo fora rápido nas explicações, esclarecendo-nos que condensava os assuntos em curtas sentenças, atendendo à incapacidade mental dos beneficiários, impotentes ainda para penetrar o sentido dessas longas dissertações nos momentos tumultuosos. Com efeito, os companheiros recebiam parcialmente o alentador aviso. Eram atingidos pelo socorro magnético positivo, mas as ideias que faziam do acontecimento eram muito diversas entre si. Por exemplo, Cavalcante, com a expressão ingênua de um menino, chamou o André Luiz em particular, perguntando para André Luiz se eles estavam no paraíso. André, nós estamos no paraíso.
claro, não chamando, porque o Cavalcante era católico, mas se aproximou do André Luiz perguntando se ele estava no paraíso, estava na casa transitória de Fabiano. Ele sentia-se em algum momento aliviado, feliz, uma enorme alegria estava banhando o seu coração, contente, reconfortado, e ainda indagava o André Luiz: não será que o céu? Claro que o André Luiz não conseguiu dizer aqui, fazer ele sentir o contrário. O André Luiz ficou calado, deixou ele falar conforme a concepção, percepção dele. A Albina, a evangélica, lembrava cenas bíblicas em suas interpretações literais dos chamados textos sagrados. Depois de observar o nevoeiro exterior, circunspecta, perguntou para Luciana se aquela era a casa do Senhor, mencionada no capítulo 8 do primeiro livro dos Reis, em vista da nuvem de matéria densa que cercava a paisagem. Então ela fez uma ligação dessa casa do Senhor, mencionada lá no 8º capítulo do livro de Reis. Ela que estudava o Velho Testamento, também fez uma ligação com o Velho Testamento, enquanto que o Cavalcante fez uma ligação com a teologia católica. Dentre os espíritas, Adelaide e Fábio entregavam-se à reserva feliz da oração. Estavam orando, sabendo o que estava acontecendo com eles. Mas o Dimas, que também era espírita, embriagado de felicidade pelo provisório alívio, abeirou-se curioso do padre, o ex-padre Hipólito, e perguntou para ele, se aquela zona representava alguma dependência venturosa de Marte. Está pensando em outro planeta. E, evidentemente, o ex-sacerdote Hipólito, evidentemente, respondeu de uma forma bem complacente para ele: não, meu amigo, isto aqui ainda é a Terra mesmo. Estamos muito longe dos outros planetas. Antes de nossas considerações, diz aqui o André, talvez até desnecessárias, Jerônimo interveio, acrescentando: o plano impressivo da mente grava as imagens dos preconceitos, grava as imagens também dos dogmas religiosos com um potencial, com uma consistência muito grande. A transformação compulsória pela morte reintegrará a criatura no patrimônio de suas faculdades superiores, mais largas, mais amplas do que essa visão tacanha impostas pelas religiões. O trabalho, porém, não pode ser brusco, do dia para a noite. Você não vai transformar um Dimas do dia para a noite. Não haverá uma transformação do Cavalcante, um católico sincero, do dia para a noite. Tanto quanto da própria Albina, diferentemente, como eu disse, do Fábio, muito esclarecido, e da Adelaide, muito esclarecido. Mas esse processo, esse trabalho, não pode ser brusco, violento. Não, você é espírito, você está desencarnando, não é assim que acontece. Porque isso pode trazer desastres emocionais graves, de consequência, até nesse momento desencarnatório. Cada tempo, cada um no seu tempo e na sua possibilidade de compreensão. Então é muito importante considerar a necessidade da medida, ou seja, de fazer gradualmente as revelações do que estava acontecendo. E mirando mais agudamente, prosseguiu: há, contudo, observação valiosa aqui a ser destacada. Como nós estamos observando, não é a rotulagem religiosa externa que socorre o crente nessas supremas horas evolutivas da desencarnação. Então não é o católico, o evangélico, o espírita, o materialista, não é isso. O título é título, mas é justamente a sementeira do esforço de cada um, o esforço próprio nos serviços da sabedoria, do amor, que frutificam no instante oportuno, sobretudo nesse momento ímpar e ápice de um processo programático de reencarnação no momento da desencarnação. Então, através dessas providências intercessórias da espiritualidade ou de compensações mais espontâneas da lei de amor, que manda entregar as respostas espirituais superiores ou celestiais a cada um segundo os seus merecimentos, a cada um segundo as suas obras. Todo lugar no universo, portanto, qualquer lugar do universo, pode ser convertido em um santuário de luz eterna, desde que
a execução dos divinos desígnios seja a alegria de nossa própria vontade. Fim dessa colheita de preciosos ensinamentos, diz André Luiz, nós começamos a regressar, terminando assim a nossa feliz excursão preparatória para o processo desencarnatório de 5 personagens que nós analisamos aqui no livro, desde lá do Dimas, passando pelo grande Fábio, chegando na Albina, que foi feito um requerimento de moratória. Nós vamos entender por que foi solicitada uma moratória, porque ela estava já na lista das desencarnantes. E se vai ou não haver essa moratória, por que houve a moratória, no caso da Albina. E também a Adelaide, a grande Adelaide Câmara, né? Nós chamamos de Adelaide Augusto Câmara, né? Que ela foi a grande aura celeste do movimento espírita brasileiro, lá do final do século XIX, começo do século XX, uma grande poetisa, um grande nome espírita, né? Essa Adelaide aqui, personagem do livro. Bom, desenvolvendo os enfermos, os leitos, quando eles voltam para os seus corpos doentes, né, verificamos as impressões diferentes de cada um. Fábio demonstrava um infinito conforto no campo íntimo, sabendo que a desencarnação do Fábio vai ser uma desencarnação agradável para ele, sem dor. Vai ser um processo de profunda gratificação diante dele que está com tuberculose, já há mais de 3 meses, sofrendo barbaramente no corpo, com criança mais velha de 8 anos, outra de 6 anos de idade. Mas vai ser para ele um conforto muito grande nesse momento, porque ele, a continuar dando trabalho para a família, ele mesmo fala para o filho dele, prejudicando a família, não, agora a mãe dele, a esposa dele vai trabalhar para manter os filhos até tornarem-se adultos. O Fábio é um espírito elevado, muito elevado, reencarnado, diferente do Dimas, que é um trabalhador muito simplório ainda, tanto quanto o próprio Cavalcante, um católico sincero sim, mas não consciente de realidade de vida espiritual ou de vida futura. E Adelaide plenamente consciente, inclusive sendo assessorada, ou sendo colaborado ao seu processo desencarnatório pelo próprio Bezerra de Menezes. O Fábio então demonstrava esse conforto. O Cavalcante, ele acordou no corpo físico depois dessa excursão, pensando em recorrer mais uma vez a tal de Eucaristia, que está dentro dos princípios católicos, né, desde aquele sacramento do viático que ele não tinha recebido. A preocupação dele nesse momento, nos pensamentos que estavam pululando em sua cabeça de católico, era exatamente recorrer a tal de Eucaristia. Para quem não sabe, o significado da Eucaristia é receber a hóstia, esse recebimento de hóstia simbolicamente como o corpo de Cristo, que ele teria oferecido na cruz, e o próprio vinho dentro desse processo eucarístico, né, seria exatamente a representação do sangue derramado para a remissão da humanidade. Isso tudo é muito simbólico dentro da visão católica. E no catolicismo, essa transubstanciação, né, corpo e o vinho, ou seja, o pão e o vinho, né, que seria exatamente o corpo e o sangue. Então, na doutrina católica, essa transubstanciação, ela ocorre durante exatamente a Eucaristia, ou seja, onde há essa tal de mudança de substância e o pão se transforma no corpo do Cristo e o vinho no sangue do Cristo. É um ritual, é um dogma imposto, evidentemente, pelos preceitos católicos, do qual o Cavalcante estava querendo recorrer a essa exatamente Eucaristia. Já o Dimas, ao despertar, ele chamou a esposa dele e, em voz bastante enfraquecida, disse para a esposa: como foi maravilhoso o meu sonho de agora. Eu vi-me à beira de um rio caudaloso, brilhante, atravessei com auxílio de benfeitores invisíveis, chegando em seguida à grande casa cheia de luz. Pousou a descarnada mão na testa úmida e exclamou ainda o Dimas: ah, como eu desejaria lembrar-me de tudo. Eu tenho a impressão de que eu visitei um mundo feliz, recebendo ensinamentos de grande significação, mas a minha cabeça falha. E a companheira dele tranquilizou, exortando a dormir. Vamos dormir, meu irmão.
realizara-se a primeira excursão de adestramento com os amigos que dentro em breve viriam desencarnar. Congregados de novo na abençoada instituição dirigida por Adelaide, que é aquela casa que foi construída em Botafogo, que existe até hoje, é um centro espírita, é uma instituição espírita que abriga crianças, velhos, pelo menos criança com certeza. E lá era o ponto de reunião. A casa transitória no mundo espiritual era o ponto de encontro. E na vida, no solo, na terra, na crosta terrestre, era exatamente essa casa fundada por Adelaide. E o Jerônimo decidiu retornar para a casa transitória de Fabiano para descansarem naquele momento. Isso mesmo, os espíritos descansam também. E aí, né, eles fizeram o trabalho já é um trabalho muito intenso, é um trabalho em que eles fizeram um processo volitivo por um processo realmente de adaptação, numa excursão necessária de pré-preparação, se eu posso usar o termo assim redundante, né, dos seres que estão desencarnando com acompanhamento, todos eles ligados ao nosso lar, importante é dizer isso. Depois de vários preparativos, principalmente ao lado de Cavalcante, que piorara após a intervenção cirúrgica, porque o Cavalcante, o católico, internado numa Santa Casa de Misericórdia, ele ia sofrer uma cirurgia, sofreu uma cirurgia, né, uma intervenção cirúrgica, e após essa intervenção cirúrgica, o quadro dele piorou. Mas já tinha sido dito, né, na excursão de que ia piorar muito, né? Jerônimo providenciou a desencarnação de Dimas, lá o primeiro médium, né, que estava em condições mais precárias, acertando com a irmã Zenóbia quanto à localização do primeiro amigo a libertar-se dos laços físicos. Jerônimo convidou-nos ao trabalho. Dimas seria retirado da forma grosseira para transformar-se com vista ao novo aprendizado. É claro que não fora fixado um dia exato, pois seria tempo próprio. André Luiz perguntou se Dimas desencarnaria em ocasião adequada. Estava preparado para desencarnar. Quando seria a desencarnação? Se ele viveu toda a cota de tempo com aproveitamento na crosta da Terra, foi a pergunta que o André Luiz fez. Ele viveu o tempo que está programado para ele? Ele completou os vários gêneros de experiências programados na sua reencarnação? Porque todos nós temos um plano reencarnatório do qual existe uma programação do berço até o túmulo, do qual nós somos convidados a executar. E a pergunta de André Luiz, se o Dimas realmente ele conseguiu aproveitar o tempo e se ele completou as suas experiências, né, programadas do berço ao túmulo. O Jerônimo explicou o seguinte: Dimas não aproveitou o tempo programado. Aí o André perguntou se Dimas teria sido um suicida inconsciente por não ter aproveitado o tempo programado. Por que ele não aproveitou o tempo que foi programado? Tempo? Quantos anos que ele teria que durar aqui na Terra? 70 anos, ele está com 50, vai desencarnar 20 anos antes. E aí, o que aconteceu? E o André Luiz perguntou se Dimas teria sido um suicida inconsciente, se ele antecipou, já que havia uma programação para que um tempo maior de vida física. Ademais, se o Dimas não completara o tempo previsto ao roteiro de obrigações que lhe fora traçado, por que tamanha consideração em antecipar essa morte? Já que ele não completou ainda. Teria ainda mais, digamos assim, 15 dias de reencarnação programado. Está doente, muito doente. Então está sendo antecipada. A desencarnação aqui, no caso, de alguma forma, está no roteiro. Então vão tirar ele da carne antes do tempo programado. E aí? É uma das perguntas de André Luiz também. Mereceria o movimento excepcional de assistência individualizada a ele, já que ele não está merecendo? Então por que essa assistência assim, individual para a sua desencarnação? Já que ele teria uma programação maior, que o Jerônimo está dizendo que ele teria uma programação maior. Ele, no fundo, ele não cumpriu. Pelo menos o tempo que ele tinha que ficar na Terra. E o André Luiz ficou meio abismado com isso. E aí? Então ele está merecendo um atendimento especial, já que ele antecipou a seu retorno ao mundo espiritual. Qual é o motivo que, enquanto dizeria essa esfera superior, prestar atenção, quer dizer, os espíritos superiores prestaram atenção ao Dimas? Qual foi o motivo? Por que essa assistência, já que ele não fez jus de completar a sua reencarnação? E o Jerônimo foi direto no assunto, né? Explicou o seguinte: não, André, o nosso amigo ele não é suicida, não.
Mas o André voltou a questionar. Mas se Dimas não aproveitou todo o tempo de que ele dispunha, ele não terá também desperdiçado a oportunidade, como aconteceu a mim mesmo, o próprio André Luiz se comparando? E mais uma vez, de uma forma bem direta, Jerônimo explicou o seguinte: não conheço o seu passado, André Luiz, o seu eu não conheço. E acredito que as melhores intenções terão movido as suas atividades no passado. Eu não conheço o seu passado, André. A situação do Dimas, porém, é muito clara. Ele não conseguiu preencher toda a cota de tempo que lhe era justo aproveitar por causa do ambiente de sacrifícios que lhe dominou os dias na atual existência. Acostumado desde a infância à luta sem afagos, desenvolveu o corpo entre deveres e altruísmos incessantes. Desfavorecido de qualquer vantagem material, era muito pobre, experimentou ásperas obrigações para ter acesso e aprender as leituras mais simples. Entregue ao serviço pesado na juventude, constituiu a família pingando suor do sacrifício diário no campo, passou a vida em submissão a pessoas e a regulamento, buscando sustento com enorme sacrifício e muito gasto de energias numa reencarnação muito delimitadora no campo econômico. Mesmo assim, ele encontrou recursos para dedicar-se aos que gemem, aos que sofrem nas situações mais desafiadoras que a dele. Recebendo o dom da mediunidade, colocou a mediunidade a serviço do bem coletivo, conviveu com os desalentados, aflitos de toda sorte, e porque o seu espírito sensível encontrava prazer em ser útil, e em razão dos necessitados guardarem raramente a noção do equilíbrio, a sua existência converteu-se em refúgio de enfermos do corpo e da alma. Perdeu quase que integralmente o conforto da vida social. Era uma pessoa que passava muita necessidade. Privou-se de estudos edificantes que lhe poderiam prodigalizar mais amplas realizações ao idealismo de homem de bem, e prejudicou as células físicas na acumulação de serviço obrigatório e acelerado na causa do sofrimento humano. Pelas vigílias compulsórias, noites adentro, enfraqueceu a resistência neural, a resistência do sistema nervoso dele. Pela forçosa irregularidade das refeições, contraiu graves enfermidades gástricas. Pelas perseguições gratuitas de que ele foi alvo, gastou excessivamente o fosfato, e pelos impactos psíquicos frequentes com a dor alheia, que sempre lhe repercutiu no coração, abrigou destruidoras vibrações no fígado, criando enfraquecimentos morais que o incapacitaram para as funções regeneradoras do próprio sangue. Obviamente, não podemos louvar o trabalhador que perde qualquer órgão fundamental da vida física em atrito com as perturbações que companheiros encarnados criam e incentivam para si mesmo. No entanto, faz-se preciso considerar as circunstâncias em análise. Dimas poderia receber com naturalidade semelhantes emissões destruidoras, mantendo-se na serenidade. Foi o que não aconteceu. Ele não era um ser sereno. Todavia, não se organiza de um dia para outro a defesa psicológica contra o bombardeio dos raios perturbadores da mente dos outros. Como também não é fácil improvisar cais protegido ante o oceano em ressaca. Cercado, o Dimas, de exigências sentimentais, subalimentado, dormindo muito mal, teve as reiteradas congestões hepáticas convertidas numa cirrose hipertrófica, portadora da desintegração do corpo. E o Jerônimo ainda acentuou o seguinte: segundo observamos, há existências que perdem pela extensão, ganhando, porém, pela intensidade. A visão imperfeita dos homens encarnados faz, pelo menos, os homens apurados dos efeitos. Na realidade, a visão divina jamais despreza os detalhes,
minuciosas investigações sobre as causas. O hábito de André Luiz analisar as pessoas, as ocorrências, sob o seu ponto de vista, mais uma vez impunha uma grande lição em André Luiz. Jerônimo, ele conhecia a antiga posição de André Luiz, sabia dos seus desvios morais, mas evitava ali fazer comparações com Dimas. Nisso surgiram recordações do passado de André, agora mais nítidas e esclarecedoras. Inegavelmente, conduzira a sua última experiência como melhor lhe pareceu. Tomava refeições calmas, substanciosas, a horas certas, dera-se a estudos prediletos. Isso André Luiz. Dispunha de seu tempo com rigorosa independência nas decisões. Fechava a porta aos clientes antipáticos quando lhe faltava disposição para suportá-los. André nunca molestara o fígado por sofrimentos alheios. Nunca se aborreceu com as pessoas, porque era o seu fígado pequeno para aguentar as vibrações destruidoras de suas próprias irritações. E, diante dessas limitações do André Luiz como encarnado, e, sobretudo, ele que aniquilou o aparelho gastrointestinal, que ele morreu com câncer e uma oclusão intestinal, passou 2 meses no hospital e desencarnou por causa de um câncer, porque pelos excessos de comestíveis e bebidices, aliados à sífilis a que ele mesmo dera guarida levianamente, desequilibrado também na área da sexualidade, que a sífilis era uma doença ligada aos desvios sexuais. Havia, portanto, muita diferença entre o caso Dimas e o caso André Luiz. Dimas empregara as experiências que a espiritualidade lhe confiara em benefício do próximo. Quanto André Luiz, centralizado em si mesmo, gozara essas possibilidades até ao ápice, perdendo-se pela abusiva saciedade, muito diferente, portanto, de Dimas. Jerônimo era, porém, muito diplomático para não comentar realidades tão duras entre André e Dimas, e resolveu mudar de assunto para não ter que ferir o André Luiz. Em breve, chegaram à residência do Dimas, em estado gravíssimo. Alguns amigos desencarnados velavam atentos. Iluminada a entidade que evidenciava grande interesse pelo Dimas agonizante, acercou-se do próprio Jerônimo, indagando se o desencarnante ou se o desencarne fora marcado para aquele dia. O Jerônimo confirmou que sim. A resistência orgânica terminou. Estamos autorizados a aliviá-lo e o faremos hoje, alijando-lhe o fardo pesado do corpo físico. Então já estava determinada naquele momento a desencarnação do Dimas. Essa entidade iluminada consultou ainda sobre a oportunidade de reunir ali alguns beneficiados da missão cumprida pelo Dimas. Eram beneficiados que lhe desejavam testemunhar carinhosos o apreço no derradeiro dia carnal. Minha amiga compreende as dificuldades inerentes ao assunto, respondeu Jerônimo. Esse espírito era uma mulher, né? Com muita gentileza. Você sabe da dificuldade sobre esse assunto? É muito difícil trazer mais gente nesse momento. Se Dimas estivesse plenamente senhor das emoções, não surgiria inconveniente algum, mas o Dimas permanece sob agitações psíquicas muito fortes. Conhece o fim próximo do aparelho carnal, mas ele não pode esquivar-se repentinamente das algemas domésticas. Dimas, ele teme o futuro dos seus e conserva-se em total descontrole do seu sistema nervoso. Ele está enlaçado nas emissões de inquietude da esposa e dos filhos. Isso já é preocupante. Queremos ser inoportuno, então, essa visita compacta dos seus beneficiados, né, no decorrer das atividades da desencarnação que vamos promover agora. Mesmo em se tratando dos melhores amigos dele, do Dimas, para que se lhes não agrave o descontrole mental. Vamos deixar eles longe. Sugiro que a manifestação de carinho merecida e justa lhe seja prestada por quantos o estimam no dia em que nos deslocarmos da casa transitória de Fabiano para as regiões mais altas de nosso lar. Aí não tem nenhum problema. Isso vai acontecer no mesmo dia.
O nosso irmão e cooperador descansará ali sob atencioso cuidado, junto de outros amigos em condições semelhantes. Faremos o aviso prévio sobre a sua partida, para que se congreguem conosco os seus afeiçoados na prece de reconhecimento que elevaremos ao nosso Todo-Poderoso. E esse espírito elevado, consulente ali, manifestou uma sincera satisfação e disse o seguinte: bem lembrado, você lembrou bem, Jerônimo, esperaremos a comunicação no instante oportuno para aproximar esses beneficiados. Logo após, despediu-se, afastando-se ao lado de outros visitantes de nossa esfera, que nos deixavam agora campo livre para a nossa necessária atuação. O transe era sem dúvida melindroso. A esposa do Dimas, ao pé dele, mantinha-se firme ao seu lado. Olhos vermelhos de chorar, emitindo força de retenção amorosa que prendiam o Dimas em um vasto emaranhado de fios cinzentos, dando-nos a impressão de peixe encarcerado em rede caprichosa. Jerônimo explicou o seguinte: a nossa pobre amiga é o primeiro empecilho a nós removermos para poder promover a desencarnação do Dimas, porque a mulher estava presa segurando ele aqui, não permitindo com que ele pudesse se desprender. Improvisemos temporária melhora para o Dimas, a fim de sossegar a mente da sua esposa. Somente depois de semelhante medida, nós conseguiremos retirá-lo sem maior impedimento, que é aquele sinal da morte, né? As correntes de forças exteriorizadas por ela infundem, na realidade, uma vida aparente aos centros de energia vital do Dimas, já em adiantado processo de desintegração. Está dando uma vida fictícia. A vontade dela querer manter ele aqui no corpo. Então Jerônimo recomendou que Luciana, a enfermeira, e Hipólito, o ex-sacerdote, se mantivessem ao lado da esposa do Dimas, modificando-lhe as vibrações mentais e instruindo-a, e André Luiz para coadjuvar na influenciação de como se fazia mistério ali. Enquanto André mantinha as mãos coladas ao cérebro de Dimas, propiciando-lhe a renovação das forças gerais, Jerônimo aplicava-lhe passes longitudinais, desfazendo os fios magnéticos que se entrecruzavam sobre o corpo abatido. André Luiz reparou que Dimas se encontrava já em dolorosas condições. Plenamente desorganizado, o fígado começava definitivamente a paralisar as suas funções. O estômago, o pâncreas e o duodeno apresentavam anomalias intrigantes. Os rins pareciam praticamente mortos. Os glomérulos, são as estruturas onde ocorre exatamente o início das funções renais, prendiam-se aos ramos arteriais como pequeninos botões arroxeados. Os tubos coletores enrijecidos pronunciavam o fim do corpo. Sintomas de gangrena pesavam em toda a atmosfera orgânica. O que mais impressionava, porém, era a movimentação da fauna microscópica. Corpúsculos das mais variadas espécies nadavam nos líquidos acumulados no ventre, concentrando-se particularmente no ângulo hepático, como a buscarem alguma coisa com uma avidez nas vizinhanças da vesícula. O coração trabalhava com dificuldade. Enfim, o enfraquecimento atingira o ápice, o auge. Precisamos fornecer-lhe melhora fictícia, asseverou o Jerônimo, tranquilizando os parentes aflitos. É isso que nós precisamos, tranquilizar os seus parentes. E naquele lugar, aquela câmara estava repleta de substâncias mentais torturantes. Jerônimo começou então a exercer intensivamente a sua influência. O Dimas, de raciocínio obscuro, pela dor, não distinguia a nossa presença. Os atritos celulares, pelo rápido desenvolvimento dos vírus, portadores do coma, impediam-lhe percepções mais claras. E as proveitosas faculdades mediúnicas que lhe possuíam haviam caído em temporária ausência ante os choques do sofrimento. Era, porém, extremamente sensível à atuação magnética. Pouco a pouco, com a interferência de Jerônimo, o amigo acalmou-se, respirou em ritmo quase normal,
abriu os olhos fundos e exclamou reconfortado: graças a Deus, louvado seja Deus. Um dos filhos, a contemplá-lo de olhos suplicis, seguiu-lhe as palavras ansioso, indagando num gesto de alívio: melhorou, papai? Oh, sim, meu filho. Agora eu respiro mais livremente. Sente os amigos espirituais ao seu lado? Perguntou ainda o filho. E o Dimas sorriu, triste, e retrucou: não, eu não sinto. Quero crer que o sofrimento físico cerrou as portas que me comunicava com a esfera invisível. Mesmo assim, eu estou muito confiante. Jesus não nos desampara. Fixou a companheira em lágrimas e aduziu: todos nós experimentaremos a solidão nos grandes momentos de aferir os valores espirituais. Estou convencido de que os nossos guias do plano superior não me esquecerão as necessidades. Entretanto, não devo esperar que tomem cuidado permanente comigo. Falava em voz quase imperceptível em virtude do abatimento, entrecortando as palavras na respiração opressa. A senhora, a esposa dele vacilante, estava inteiramente amparada por Luciana, que a abraçava afetuosa. Viam-se-lhe os sinais de angustioso cansaço. Lágrimas espessas corriam-lhe os olhos congestionados. Jerônimo agora pousava a destra na fronte do Dimas, proporcionando-lhe força, inspiração, ideias favoráveis ao desdobramento de nossos serviços. Dimas mostrou um novo brilho no olhar, encarou a companheira, esforçando-se por parecer tranquilo, e rogou: querida, por favor, vai descansar, eu peço-lhe. Tantas noites a fio de sentinela acabarão por prejudicar mais você, aniquilando você. Que será de mim, doente, exausto, se o desânimo surpreender-nos a todos? Fez mais longo intervalo e prosseguiu: por favor, eu te peço, vá repousar. Ficaria tão satisfeito se a visse mais forte. Não demore. Sinto-me muito melhor e sei que o dia será de calma e reconforto. Cedendo às instâncias do esposo e docemente constrangida pela influência de Luciana e do próprio Hipólito, a esposa do Dimas recolheu-se ao quarto. E em vista das melhoras obtidas, houve uma expansão de júbilo familiar. Todo mundo ficou tranquilo, mas agora o Dimas está melhor. O médico foi chamado, radiante, o clínico asseverou que os prognósticos contrariavam as suposições anteriores, renovou as indicações, dispensou os anestésicos e recomendou ao pessoal doméstico que entregasse o doente ao repouso absoluto. Dimas acusava melhores surpreendentes. Era razoável, portanto, que a câmara fosse deixada em silêncio para que ele tivesse um sono reparador. O médico atendia-nos ao desejo, o médico atendia os desejos da espiritualidade para promover a desencarnação, né? E em breves minutos, o compartimento ficou solitário, facilitando o serviço. O assistente, o Jerônimo, distribuiu o trabalho a todos nós. Hipólito e Luciana, depois de tecerem uma rede fluídica de defesa em torno do leito de Dimas, para que as vibrações mentais inferiores não fossem absorvidas, permaneceram em prece ao lado, enquanto eu, André Luiz, mantinha a destra sobre o plexo solar do agonizante. E iniciaremos agora as operações decisivas, declarou Jerônimo resoluto. Antes, porém, forneçamos ao nosso amigo a oportunidade da oração final. O assistente tocou demoradamente na parte posterior do cérebro. Vimos que Dimas passou a emitir pensamentos luminosos e belos. Não nos via nem nos ouvia de maneira direta, mas conservava a intuição clara e ativa. Sob o controle de Jerônimo, experimentou uma imperiosa necessidade de orar. E embora os lábios cansados prosseguissem imóveis, assinalamos a rogativa mental que endereçava ao Divino Mestre. Meu Senhor Jesus Cristo, creio, e ele começou a fazer uma prece. E, fazendo a prece, reconhecendo uma prece linda que ele faz nesse momento, e após breves minutos, observamos que Dimas recordava sua meninice distante. Na tela da memória revia o colo materno,
começou a fazer uma revisão, né, das suas lembranças nesse momento de morte. E ele mentalmente foi insistindo, vislumbrando a presença da mãe, implorou a mãe dos céus, etc. E aí, nesse momento, realmente é promovido o processo da sua desencarnação. É muito interessante esse final da desencarnação do nosso irmão Dimas, e é tão importante que eu vou deixar para a próxima live para que eu mostre o detalhe, não só da prece que ele faz, porque já todo o processo de preparo, afastando a esposa, os filhos, ele agora sozinho, orando, e quem é que está se aproximando agora, além do Jerônimo, além do Hipólito, além da Luciana, também a sua mãe vai se aproximar através da prece. Como é que isso vai acontecer? Quais as rogativas, quais as suas lembranças, a importância dessas últimas lembranças, porque estão nos últimos instantes da vida física dele. Essa rememoração, essas lembranças que, de alguma forma, está fazendo parte do patrimônio em que está fortalecendo o seu processo de desprendimento. Eu vou deixar então para a próxima live, para que nós possamos dar continuidade, porque é um pouco mais longa essa narrativa antes da sua desencarnação. E fica então para a próxima terça-feira eu dar sequência, porque o Instagram não me permite mais de 1 hora, faltam 7 minutos. Eu ainda vou fazer edição para poder realmente fazer o compartilhamento. É só por isso que eu vou dar uma parada aqui, por causa do Instagram, tá bom? Mas eu vou dar sequência à desencarnação do Dimas, que é o primeiro, como é que está acontecendo a desencarnação dele. Depois tem mais 4 personagens aí, né? Muita paz para todos, muita paz para todos nós, que nós possamos realmente compreender essa mensagem e internalizá-la, porque todos nós em algum momento passaremos por esses momentos, né? E que tenhamos todo um processo de preparo para vivenciarmos de uma forma digna esse processo de desprendimento, né? Que Jesus nos abençoe, meus irmãos.